Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus porque não silenciamos. A nossa vida está uma agitação, dentro da gente está aquela agonia, vozes ao nosso derredor, a correria do nosso dia a dia. Mas existe uma mulher na Bíblia cujo nome era Maria. O anjo apareceu a ela e lhe chamou a atenção e disse: Maria, você vai conceber um filho. Ela ficou espantada e tenho certeza que Maria ficou agoniada. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria, quando recebe a mensagem do anjo, ela pode ter ficado espantada, ela pode ter tido um pouco de medo. Como seria se eu e você recebesse essa visita do anjo falando que nós íamos engravidar? Talvez eu ficasse espantada, talvez eu ficasse com medo, não sei. Mas chegou um momento que ela silenciou. E quando ela silencia, ela engravida da voz de Deus. Ela engravida da voz de Deus. E não só ela é abençoada, Isabel também. O que a gente vê aí? Eu vejo que quando a gente silencia para ouvir a voz de Deus, nós ouvimos. E não só ouvimos, como geramos aquilo que Ele quer que a gente gere. Como se fará isso? Pois não conheço homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Se fosse na atualidade de hoje, a Maria do século hoje de 21, como seria? Peraí. Maria. Eu tô ocupada. Maria. Não, hoje não, eu tô sem tempo. Não Maria. vai dar. Entendeu? Por quê? Por causa Maria. da hora. Tá. Maria, eu tô Não. querendo falar com você. Não, acho que eu tô ouvindo alguém me chamar. Não sei. Não vai dar tempo. Maria, Tá, peraí. Oi, galera, tudo bom? Ouve a minha voz. Fazer stories. Desocupa. Tá bom, tem que ir trabalhar. Porque... não, tem que sair. Não, primeiro, se fosse a Maria da atualidade de hoje, seria assim. Ela não iria ouvir a voz de Deus e nem viveria o propósito, nem cumpriria o propósito. Será que nós não estamos ouvindo a voz de Deus? Por quê? Porque estamos na correria, porque estamos ocupados, porque estamos sempre querendo aparecer, esquecendo de silenciar para ouvir o sussurro, a voz de Deus. O que nos falta? Silenciar. Não estou ouvindo a voz de Deus, mas não fala mais comigo. Talvez Ele está tentando falar, mas Ele está tentando te dizer: quando você silenciar, quando você parar, você vai ouvir minha voz. Talvez o que está faltando em nós é silenciar. Toda vez que ele ia dar o show, ele fazia uma pausa. Era no início, isso se chama concheia. Ele fazia aquela pausa, aquele silêncio. Por quê? Tinha muito barulho, aquela zoada toda. Mas ele fazia essa concheia por quê? Para que fazer uma limpeza sonora, sabe? No ouvido de todos os seus fãs. Ele fazia aquela concheia, aquela pausa, para que todo mundo fizesse aquela limpeza na audição, para que eles pudessem entrar, começar o show apreciando. É como se eu tivesse dando uma palestra. Se eu estiver dando uma palestra e estiver cheio de gente, vocês estiverem tudo me ouvindo, se eu ficar em silêncio, enquanto vocês estão me olhando, o que vocês vão fazer? Por que a Jéssica está em silêncio? Vocês vão ficar em silêncio. É como se eu estivesse dando uma pausa, uma concheia, para que vocês possam me ouvir. É isso que está faltando na nossa vida.
É isso que nós estamos precisando, fazer uma concheia na nossa vida, fazer uma pausa, silenciar, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Jéssica, como eu posso fazer essa concheia, como eu posso fazer essa pausa? Todos nós precisamos fazer essa pausa na nossa casa, no nosso cantinho, não importa, no quarto, na sala, no banheiro, um lugarzinho que seja seu, que você possa fazer essa pausa, para que você possa ouvir a voz de Deus. A voz do ser humano, ela pode comunicar algo, mas a voz de Deus não só comunica, como dá direção e também faz milagres. Não estamos vivendo os milagres de Deus porque não estamos ouvindo a voz de Deus. Porque Maria viveu um milagre. Quando ela pausou e ouviu a voz de Deus, ela engravidou, ela gerou Jesus. Quando nós pausamos e ouvimos, e não só ela, quem estava ao redor dela, Isabel também, com o poder da voz de Deus, também engravidou. Quando nós paramos, silenciamos para ouvir a voz de Deus, nós vivemos um milagre, temos direção. Além da direção, além dela comunicar algo, vamos ter direção e viver o milagre. Não só Maria, mas quem estava ao redor, cara. Então, o que está te faltando? Parar, silenciar, para ouvir a voz de Deus. Silencia, faz essa concheia, para que você possa ouvir, fazer essa limpeza sonora, para você apreciar a voz de Deus. Amém? Então, gente, essa mensagem que eu queria trazer para você. Nós estamos precisando silenciar. Talvez essa pandemia, ela foi uma concheia, para a gente parar, silenciar, para ouvir a voz de Deus. Porque existe muito barulho, existe muita correria, existe muita agitação. Nós gostamos dessa agitação, mas é necessário parar, silenciar, para ouvir a voz de Deus. Nos Estados Unidos tem um quartinho de experimentos mesmo, que diz que quando você entra nesse lugar, é tão silencioso, é porta de vidro, é um monte de coisa. Quando você entra nesse lugar, você ouve a batida do seu coração e a corrente sanguínea, seu sangue nas suas vidas. Você começa a ouvir quando você entra nesse lugar. É tão distante de silêncio esse lugarzinho, que eu esqueci mais ou menos o nome. É tão distante de silêncio que quando você entra, você ouve a batida do seu coração. Imagina só, você entrar num lugar que você pode ouvir as batidas do seu coração. A mesma coisa é Deus. Para ouvir as batidas do coração dele, nós precisamos desse lugar de silêncio. Para ouvir a voz dele, para ter direção, comunicar e viver o milagre. Amém? Gente, o vídeo de hoje foi isso. Você precisa silenciar para ouvir o sussurro da voz de Deus. Eu espero que você tenha sido abençoado. Se você foi, curte, compartilha, se inscreve, dá o seu like, compartilha para outros amigos e, por favor, silencia. Se você não gostou, não desiste de mim.